Olá, tudo bem com você? Olá, Patrícia, tudo bem, querida? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo Tudo bem? jóia. Nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo aqui com a Patrícia de Miranda, que é especialista na área das emoções, né, da saúde mental, sobre inteligência artificial versus inteligência emocional. Então fica com a gente, fica ligado aí. É um vídeo que com certeza você vai curtir, vai gostar muito. Por falar em curtir, deixa aí já o seu joinha, a sua opinião principalmente. Hein? A Patrícia, nós queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. É muito importante para nós ter a sua opinião, tá bom? Então deixa aí seu comentário e vamos crescer juntos aí no desenvolvimento desse tema. Patrícia, qual é o cerne da questão aí? Qual que é os riscos, os perigos, né? Onde que entra em confronto a inteligência artificial com a inteligência emocional? Oh, obrigada por essa oportunidade, Marcelo. Esse é, eu diria assim, como eu comentei com você, não é mais um assunto, esse é o assunto. E que Sim, bom que veio à tona agora, enquanto tem uma parte da humanidade que está desperta, que pode vir a ser um contraponto para essa situação não ir para o caminho mesmo da, da destruição do, do mundo do pensamento, né? Do pensamento humano. uhum, Então, assim, quando a gente observa, analisa e lê sobre isso, estuda, a gente percebe que como pode o ser humano, dito sapiens, criar algo contra si mesmo? Porque recentemente a gente já está experimentando alguns efeitos. Então, a inteligência emocional seria exatamente a força da humanidade em poder ter uma ferramenta tão eficiente, importante também, que seria utilizada para o crescimento da nossa humanidade, para melhorar as nossas condições, sim, mas criou-se uma ferramenta virtual que vai justamente correr o risco de acabar com a própria condição sapiens. Então, vamos lá. Rapidamente, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é aquela dinâmica, psicodinâmica, que faz você saber como encarar os desafios da sua vida. Então, quem é que já viu a situação, já sentiu uma situação de ficar irritado, ou muito emocionado, ou extremamente com medo, em situações que depois você diz: "Ué, por que que foi tudo aquilo? Por que que eu me verdade. irritei tanto? Por que eu fiquei tão alterado?". E também para o lado da euforia, né. Sim, Então a inteligência emocional, ela tem a ver com esse termômetro de como que você lida com as suas emoções, né. Eu acho que eu já perfeito. falei um tempo atrás, né. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, não, perfeito. Você Né. está falando aí, Então legal. então a as emoções, elas são básicas. Como o cérebro interpreta, como nós conseguimos dar sentido a essas emoções, é que vira sentimento. Então, por exemplo, aconteceu um evento e a gente sente aquele medo, Sim, um medo que causa toda uma alteração neurobioquímica no nosso corpo.
não é só aqui, em todo o nosso Vamos corpo. falar de um medo muito comum hoje em dia, Patrícia? Vamos. 80% dos brasileiros com nome negativado. Amanhã eu tenho o boleto do aluguel para pagar e não tenho dinheiro. Pronto, já ativou aí o gatilho da ansiedade, do medo, da insegurança, né? Isso. E aí, como que você vai perceber se você está agindo com uma inteligência emocional ou não? Quando você se desespera ou quando você, de forma impulsiva, às vezes, para isso aconteceu muito, né, hoje não está acontecendo por causa da questão dos bancos, mas, eu tenho essa dívida, a pessoa tem essa dívida, aí ela vai por um impulso, por uma falta de, tranquilidade, naquele momento de medo, ela vai lá e pega outro empréstimo, Sim, né. Ou então ela vai lá e ela compra com o tal do cartão de crédito. exatamente. Então, a falta dessa condição de conhecer a forma como a gente lida com as emoções, ela vai trazendo muitos problemas para tudo, né. Uma pessoa, por exemplo, que, percebe que está com uma doença e ela começa a ter, uma ansiedade severa, e essa ansiedade vai trazendo, disfunções neuroquímicas severas também, que vão prejudicar mais ainda essa doença. Aí a gente está dizendo assim: "Ah, mas então é fácil falar". Não, não é fácil falar não. Todo mundo sente isso, mas a gente sabe o o resultado de pessoas que desenvolvem inteligência emocional. Como que elas vão desenvolver a inteligência emocional? Primeira coisa é tendo o conhecimento desses sentimentos, disso que ela está vivendo. Não tentar tapar aquela emoção, aquele sentimento de uma maneira, como uma fuga, como uma distração. E o Correto. nosso mundo, assim, sabe, Marcelo, é uma coisa preocupante, porque, eu gosto muito de um neurocientista, ele chama Sam Harris, né. E ele tem há anos já pesquisado esses movimentos, humanos sobre, como que ele está lidando com o momento contemporâneo, né, com todas essas mudanças, né. E e ele alerta que algumas conquistas da inteligência artificial tá revelando que o ser humano não consegue identificar, eh, um um perigo à vista. Olha Tem só, aquele filme, sabe aquele filme Não Olhe Pra Cima, né? não lembro. No ai, foi recente, acho que é isso. Não olhe pra cima, porque tá vindo um asteroide. Ah, tá. E, até um filme um pouco, assim, não me agradou, tá, porque eu achei Uhum. que ele foi feito de uma maneira, assim, muito, de brincadeira, né, não é à toa, né. Mas ele tá mostrando o quê? Essa disfunção da comunicação em tentar abafar algo extremamente perigoso. E as pessoas, de fato, não olham para cima. E elas ficam, eh, criticando quem tenta alertar, É verdade. tá. E Eu isso que está diga, acontecendo pois é. E você não tem você me noção procura. você não tem noção o quanto eu sou criticado aqui no YouTube, por alertar coisas que vão acontecer, né, não é que a gente tem a bola de cristal, mas são coisas óbvias que vão acontecer, né. Como toda a situação econômica que nós estamos vivendo hoje, Patrícia, são coisas que eu já cantei a bola
há mais de 1 ano e meio, 2 anos aqui no canal, né. Quem acompanha sabe, né, e o pessoal fala: "Nossa, Marcelo, até agora tudo que você falou aconteceu. É porque eu sou muito inteligente?" Não, não é isso, gente, é que tem coisas que, assim, sabe, tá estampado aqui na cara da gente, e é o que a Patrícia falou, eh, "Meu, como que você não enxerga coisas que estão acontecendo?" Sabe, você não quer enxergar ou tem uma cortina de fumaça para que você não entenda? Situação econômica, a crise que a gente está enfrentando esse ano aqui em 2023, já falei lá atrás, gente, independente de quem ganhar as eleições em 2023, teremos problemas com alimentação, preços, desemprego, fechamento de empresa, vai acontecer tudo isso em 2023 por causa da economia global, não sei o quê. Ah, esse cara é maluco, é o mensageiro do apocalipse. Ele só traz notícia ruim pra gente. Enfim, né? Eu adoraria trazer notícias excelentes todos os dias aqui. Quem é que gosta de coisa ruim, né, Patrícia? Ninguém gosta de notícia ruim. Mas enfim, Inclusive as a gente, pessoas, né. inclusive a gente, mas as pessoas, precisam ser alertadas. A gente vai até quando possível, né, até o último guerreiro, nós vamos Sim, estar juntos. Eu sim, confio, apesar de tudo, né, é necessário confiar que a gente pode, talvez, proteger um pouco as nossas crianças, né. sim, Não sei, não dependerá só de nós. O poder da construção humana, ele está concentrado na mão de poucos, justamente aqueles que criaram uma forma de manipulação e de controle, que é o quê? O econômico, uhum, né. A gente vai falar isso quantas vezes for necessário, até para nós mesmos, né. verdade. Então, quem estiver assim, ó, quem estiver desperto e se unir, poderá ter essa força, né. Agora, assim, ó, qual é o fato? O fato é que a humanidade ela está distraída com todas essas facilidades que a própria tecnologia traz, porém, essas distrações, elas são ali, num clique. É fato isso, não a gente já falou da dependência digital, que é a nova vai ser a nova, se já não é a nova pandemia. Ixi, eu não Sim. posso falar esse nome, Pode, que pode, já está doença. liberado já. Tá liberado? Já está liberado. Eu chamo de pandemônia. A pandemia É, acabou, a acabou, pandemia já acabou. acabou. Acabou porque já tem uma outra por aí, né. É, pandemia Então acabou, não morre mais ninguém, então tá tudo liberado. é, tá tudo de boa. Então, assim, essa distração, ela faz com que o ser humano perca a capacidade da análise do mundo real, porque ela vive num mundo de ilusão, de faz de conta, de cliques, né. Sim, O ser verdade. humano não está mais, assim, a maioria, eu estou generalizando, gente, porque, de fato, essa esse comportamento disruptivo, né, ele está cometendo muitas pessoas, do seu lado, né. Não sei como é que tá, mas, assim, a procura, mas os as pessoas que escutam esse tipo de assunto, muitas vão por uma necessidade de: "Como é que eu faço para ganhar mais?". E Verdade. nesse "como é que eu faço para ganhar mais para quê?", né, vai Uhum. alimentando justamente a própria função de inteligência artificial que vai trazer toda essa essa
esse receio, esse medo do amanhã. Para quem está encarando a realidade de uma maneira analítica, olha, é assustador, tá? Sim, como é? Mas por quê? Por que tudo isso, né? Porque o que está acontecendo com os empregos? Olha, tem até um dado aqui, só para dizer que não é a gente está inventando, né? Porque Verdade. existem algumas colocações do tipo, não, mas é como fosse a Revolução Industrial. Então, é como se fosse o que aconteceu lá do século XIX para o século XX. Não é, Não é não mesmo? é, Marcelo, não é. Então, Infelizmente, não é mais uma revolução. uhum. Dependendo de como a coisa vai acontecer, será a revolução que vai criar uma outra espécie. Você viu, agora foi semana passada, uma carta aberta que, em média, foram acho que mais de 1.500 cientistas pedindo para que os criadores da, daquele chat GPT? GPT, É, que é o chat GPT, ele é uma das formas de expressão da tecnologia, sim, tá? Tanto é que ele tem versões, já está na quarta, você já ouviu falar que está na quinta. E que da terceira, 3.5 para a quarta, já é algo assim absurdo. Então, o que aconteceu com só isso que apareceu? Foi o quê? Há 2 semanas atrás? O chat uhum. GPT, acho que faz um mês. Na verdade, tem gente que já tem acesso a ele em janeiro, se não Já. me engano, né? Mas para o Uhum. grande público começou a aparecer. Por quê? Porque a mídia trouxe. E quando aparece na mídia tradicional, aí sim dá aquele boom, né? Então, o Ó, que que aconteceu? já pesquisei aqui, ó. O ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022, nos Estados De no Unidos. Nos Estados É, Unidos, e só veio para isso. cá Esse ano aqui. em janeiro, se não me engano. Sim, que começou a ser Aí divulgado é, amplamente. aí as pessoas tentam, né, como não conseguem ver de fato o real, elas vão no passado buscar uma justificativa para quê? Para saber lidar com aquele receio. Lembra? Uma das formas de saber que não está praticando uma adequada inteligência emocional é a negação. Quando a gente nega algum problema à vista ou um problema agora, isso é uma grande, um grande efeito nocivo para conseguir resolver aquele problema. Isso é o quê? É um sintoma de que a inteligência emocional ela precisa ser de fato ativada, né? Tá. Então, em 23 de janeiro de 2023, 23 de janeiro, É. a Microsoft fez um investimento multibilionário de 10 bilhões de dólares nessa empresa, por isso que a gente está falando sobre ela. Posso falar o nome dela? OpenAI, né? Pode. Todo mundo está É, falando. pode OpenAI, sim. Tem problema não. para integrar o chat GPT dessa OpenAI ao Bing, Microsoft Bing, tá? Isso 23 Uhum. de janeiro. Então, o que eu estava falando? Existem pessoas que dizem, não, mas não vai. Ah, na época da Revolução Industrial também disseram que haveria muitas pessoas sem emprego, sem atividade, porque iria. De fato, houve, né, Marcelo? Mas o que que houve, Houve. paralelamente? Houve uma condição de que essas pessoas pudessem se reorganizar, se reformular. Por quê? Porque era algo na nossa esfera,
de inteligência, não é verdade? Sim, Então, exato. naquela época, com aquela dificuldade, o ser humano chegou onde chegou agora, mas ele não tinha inteligência emocional. Ele estava criando um monstro, tá? Verdade. Tudo bem. Aí veio a década de 50, a década de 60, mais ainda um boom exponencial de avanço tecnológico, né, Uhum. nessa área, Sim. e ainda não se falava na grande, parcela de pessoas desempregadas, sem função. E o que aconteceu? O mais ainda crescimento populacional mundial, Marcelo. Nós Exato. somos hoje já estão em 8 bilhões, não é verdade? Eu ouvi dizer isso, Sim. né, oito Uhum. bilhões, passou dos 7 bilhões, não é verdade? Sim. É muita gente. Aí, dia 23 de janeiro, a Microsoft dá essa notícia. No dia 18 de janeiro, veja, menos que 10 dias, a Microsoft informa que irá demitir 10.000 funcionários como parte da nova, constituição de empresa, de Aham. projetos, disso e daquilo. Patrícia, só no começo desse ano aqui, eu esqueci, agora os números, tá, mas todas as big techs demitiram, assim, horrores de pessoas, Horrores. horrores, horrores. Amazon, Facebook, todas, todas. Todas, todas. Eu sempre me perguntei: "Ué, por que que o Zuckerberg desistiu do metaverso?". Porque ele sabia que ele não ia conseguir bancar. Uhum. Aí, Marcelo, a gente pensa assim, ó, eh, que o ser humano está tão encantado, está tão sem essa inteligência emocional para Sim. analisar, para criticar, para poder criticar no bom sentido, né. Crítica não é uma Uhum. coisa ruim. A crítica Não, ruim é verdade. aquela que só faz você, não sair do lugar, né. Uhum. Exato. Você acaba com a sua autoestima, e não é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que questionem, que queiram melhorar, que é o caso. Não não estou dizendo que ele é o salvador, não, mas ele tem essa pessoa que é o Elon Musk, ele de fato, há anos tem tentado chamar atenção para a humanidade, ter cuidado com o avanço na IA. E nós temos o nosso exponencial astrofísico, o Stephen Hawking, que se foi em 2018, Sim. infelizmente, há mais de década. Ele já, como se fosse uma profetização, Uhum. dizia que o ser humano investir na IA seria caminhar para a extinção da espécie. Perfeito. Exatamente. E Então, Marcelo, o você está falando, né? é. E até o próprio Elon, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui um vídeo dele, ele corrobora com isso que a Patrícia acabou de falar, desse astrofísico lá atrás. Lá em 2018 já falava isso. E ele está dando outro alerta. Então, é Então, inevitável, né. é muito estranho, né, Marcelo, que depois daquela Pander, né? Da Pander, não parece assim um plano Tudo se tornou mais macabro? rápido. É, Um após plano a macabro? A logo a Pander, né? percebam, queridos, que a pandemia veio para virar o mundo de ponta cabeça. Vocês não estão vendo isso? Vocês não perceberam isso? Que as coisas estão acontecendo de forma muito acelerada? Tudo está acontecendo de forma acelerada? Mudanças drásticas? Coincidência? Será que é coincidência, Patrícia? Será que é a teoria Da da conspiração? conspiração?
Pois é. Olha, gente, eu vou te dizer, Marcelo, eu sou muito eu gosto muito, assim, desses de estudar sobre essas coisas. E eu estava ouvindo, isso é muito interessante por um lado e pavoroso por outro. Eh, eu estava já sabendo da pandemia há mais de 10 anos, que os tais conspiradores da história falavam, e bastou talvez um pouco menos, um pouco mais de 10 anos para acontecer. Uhum. Também ouvi, e você também ouviu e leu, sobre o problema da fome no mundo. Sim. E o que está acontecendo hoje, gente? Por causa das guerras, por causa da mudança climática, que não está claro quem veio primeiro, se foi o homem ou se foi a mudança, Uhum. né. Verdade. Então, assim, eu acho que esse tema é muito profundo, Marcelo, ele é o tema. As pessoas precisam parar para refletir, porque a vida dos filhos, dos netos, das crianças. Nós ainda vamos pegar, espero, Marcelo, Vamos. vamos pegar um pouco dessa cauda do cometa, né, Uhum. mas quem vai ficar mesmo com o cenário apocalíptico, eu não consigo outra palavra agora, Uhum. serão as próximas gerações. Sim, com Então, Marcelo, certeza. acho que o vídeo que você vai passar é o que fecha todas hoje, né, esse assunto, né, se Sim. você Vamos quiser. colocar? Vamos colocar? Eu só queria dizer para o pessoal assistir Elysium e dar uma lida no novamente, quem não leu, leia agora, porque agora você está num dos capítulos do livro de George Orwell, que é o 1984. E é isso aí, gente, assim: "Ah, você só fala de coisa ruim". É, quem tem inteligência emocional não consegue dizer que diante de uma tempestade cheia de raios, você pode ficar debaixo de uma árvore. Não dá, né, Excelente. Marcelo? Não dá. É isso, Excelente. gente. Inteligência Assistam. emocional não é que você é bom, "Ai, você é o má", não, nós temos muito defeito, muitos. E que a gente também não sabe lidar com as emoções o tempo todo não, mas a Exato. gente precisa Precisa começar aprender. a lidar com isso, Tem que despertar para isso, né. tá bom? Colocar o vídeo aqui para o pessoal ver. Olha lá. É, tá bom. Prestem atenção. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income, I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe Yeah. because there is no job. Machine robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So
you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. Esse negócio complicado, hein? Pessoal, isso não é mais um vento que vai passar, não. Um tornado, um tsunami. Não, não, não. Infelizmente, não. Posso passar mais um dado aqui, Pode, Marcelo? claro Já que que sim. essa fala do Elon Musk, meu Deus, ela é muito importante, né? E Sim. olha para quem que ele está falando, né, Marcelo? Quem foi que deu ouvidos para ele? Né? Ih, tem Uhum, tanta coisa para a gente conversar, Marcelo. Mas verdade. tem um escritor, um professor israelense de história, o Yuval Harari. Ele escreveu, no mínimo, 2 livros muito importantes para se ler, que é o Sapiens, que fala sobre a história da humanidade, e o Homo Sapiens, e o Homo Deus, que fala sobre essa conexão e essa possível destruição. Por quê? Porque a gente não tem essa conexão com o divino. Vamos Uhum, tirar a conotação religiosa, tá? Vamos falar de algo que nós somos, seres espirituais que vivemos uma experiência na matéria. Então, ele diz assim, o Yuval, ele escreveu aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, é a fala dele, né? Ele alertou para o perigo da humanidade em pouco tempo se tornar irrelevante e redundante diante dos avanços da inteligência artificial. Então, não é só a questão econômica, é como o Elon está falando, o Elon Musk. Quem nós somos? Nós somos seres pensantes, gente, nós somos sapiens. E como é que a gente pratica o sentido da nossa vida? Colocando propósito nele. Que é o propósito, é o trabalho, são as atividades de artes, são as atividades criativas, uhum. É além de... exatamente isso, né? É exatamente isso que ele falou, que as pessoas estão correndo o risco de perder o sentido do propósito da vida, né? E aí? Isso é simples? Isso é apenas mais uma revolução? É, Então, Marcelo, assim, ó, é um tema pesado, até para pesadíssimo, estudar. pesadíssimo. E outra, né? A criação de uma renda universal, quer dizer, cara, se contenta com o que eu vou te dar. Tá? O que eu vou te dar é o suficiente para você viver. E não encha as paciências, não. Tá? É isso aí. Aí a Quer gente fazer lembra do uma. fórum, né? Do Schwab, né? Aham, Você não terá nada, mas você será feliz. exatamente. Pensa. Muita coisa para você ficar pensando, refletindo, até que a gente retome um novo vídeo com esse tema para a próxima semana, porque como você disse, né, Patrícia, não é mais um assunto, e sim o assunto. E a gente O vai voltar a assunto da debater nossa isso vida. aqui. É Tá bom. verdade. Obrigado, Patrícia, por mais esse vídeo. Obrigada a você. Show de bola, querida. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Deixa aí seu comentário, clica, compartilha e continue acompanhando aqui o nosso canal. Obrigado, Patrícia. Obrigada a Beijo no você. coração de todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.